Fala concurseiro aqui do Doutor Concursos e canal do professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Pessoal, todo mundo se cuidando, mas se cuidando de verdade. Olha, não tá fácil, hein, gente? Tá vindo aí essa onda nova, vamos dizer assim, de Covid, a Omicron, associando com gripe. Então eu espero que todos vocês estejam se cuidando, hein? Olha lá. Mas se você estiver estudando, se você estiver, né, numa situação que você está precisando ficar em isolamento, que você então esteja também aproveitando o seu tempo útil para estudar para os concursos e contar com a nossa ajuda aqui no Doutor Concursos e também aqui no canal do professor Arnaldo Vieira. Começando o vídeo, como toda aula a gente faz, pedindo essa colaboração de vocês, pedindo a participação de vocês. Vou até acelerar aqui e já pedir para você deixar a contribuição, deixando o joinha, tá? Se você está assistindo aqui pelo canal da Doutor Concursos, deixa o joinha, deixa o seu comentário, manda um abraço pra gente. Se inscreva nos canais se você ainda não é inscrito, tá? Se você está procurando conteúdo aí de cursinho, vendo as oportunidades que estão surgindo agora em 2022, e vão ser vários concursos que vão vir por aí, e em vários deles, quase a totalidade, vai cair conteúdo de atualidades. Tá chegando aqui pelo meu canal ou pela Doutor Concursos, deixa o joinha, inscreva-se, se você já é inscrito, deixa, aperta o sininho, tá? E deixa o seu comentário, como a Nanda SMTY, adorei. Nós que adoramos receber essas manifestações de carinho de vocês, quando vocês mandam pra gente um comentário, quando vocês mandam até mesmo um inbox, quando você manda um e-mail particular. Gente, a gente monitora tudo, a gente analisa esse conteúdo, vê e traz aqui sempre esse abraço caloroso, esse calorzinho que dá nessa época tão difícil que a gente está vivendo no coração para contar com vocês nessa participação aí do vídeo, tá legal? Vamos começar então essa semana. Essa semana a gente vai fazer um vídeo só sobre a área de saúde, tá? Sobre medicina em área de saúde. São informações muito relevantes que aconteceram no âmbito nacional e âmbito internacional também, como a gente vai ver. A exceção da segunda nacional aqui, que vocês vão ver daqui a pouco, e que a gente está falando sobre essa semana. Nós tivemos, inclusive, já vou até adiantar, porque eu não coloquei aqui, porque ainda tem algumas informações. Eu quero preparar um material bem legal na próxima semana sobre a vacinação infantil. Eu estou dizendo e avisando que a gente vai ter aí a campanha de vacinação. Agora as vacinas chegaram, então houve todo aquele processo, né, da Anvisa liberar, houve aquela tensão entre governo e Anvisa e médicos na questão da vacinação das crianças. A vacinação já começou em São Paulo, uma criança indígena foi a primeira vacinada, depois também em outros estados a vacinação aconteceu. Se eu não me engano, em Pernambuco, uma criança portadora de Down, uma criança especial, né, portadora de síndrome de Down, foi também a primeira vacinada lá, mas agora começa então a campanha para as crianças que estão sendo imunizadas com uma vacina diferente daquela que os adultos receberam. O que é interessante eu contar essa semana para vocês e chamar atenção para itens que podem cair nos concursos é essa questão do autoteste. O autoteste já existe em outros países. Por exemplo, Inglaterra, né, já tem lá já um bom tempo, já faz um tempo já, que as pessoas têm a possibilidade de se autotestar e se acaso constarem que estão com Covid, elas comunicam às autoridades de saúde para que aquilo seja computado e que isso vá, de uma maneira geral, ajudar, inclusive, ao isolamento social, fazer com que essas pessoas deixem de circular. O que aconteceu essa semana foi uma pressão, na verdade, todos os meios médicos estão pressionando as entidades governamentais e o Ministério da Saúde enviou essa semana para a Anvisa a documentação que era necessária para fazer a validação ou autorização, então, da utilização do autoteste em território nacional. A Anvisa, por sua vez, já adiantou que essas regras para, de uma maneira geral, fazer a análise desse material só pode acontecer se isso for uma política de Estado de saúde, ou seja, se isso realmente foi implementado e o governo e o Estado tiver estruturas, inclusive, para que isso, de uma maneira geral, entre dentro dos programas nacionais de imunização e que também haja um controle disso, porque não adianta simplesmente você comercializar uma medicação, comercializar um teste, aquilo indiretamente ser
colocado no mercado somente como se fosse uma autorização comercial. Não. Como que esse autoteste funciona? O que viria? Viria exatamente a plaqueta onde você tem a indicação dos dois risquinhos, aparecendo dois risquinhos, a pessoa estaria contaminada ou não. Mas o que ele vem? Vem exatamente o SWAB, que é aquele palito horroroso que a gente coloca, inclusive, dentro do nariz. Há um procedimento que é feito, então há uma manutenção própria da pessoa, ela vai fazer uma reação química ali rapidamente, vai aguardar uns minutos e aí o teste vai indicar para aquela pessoa se ela está ou não com a doença. Claro que se ela estiver com a doença, ela tem que permanecer em isolamento. O grande problema, o grande entrave nisso agora está no seguinte: ok, a pessoa faz o teste, configura-se que ela está, ela vai avisar isso para quem? Como que vai haver um controle disso? Então aí vem essa questão da Anvisa em dizer que isso precisa ser uma política nacional de saúde, para simplesmente não ficar uma comercialização, uma venda, ou simplesmente para que as pessoas apresentem o teste: olha, estou com o vírus, estou contaminado, não posso trabalhar, vou ficar 10 dias em casa, aguardando a movimentação, aguardando o vírus passar. Também há uma outra questão. Ok, a pessoa faz o autoteste, mas aí qual é o nível de intensidade em que ela vai constar, em que ela vai ter esse vírus ou não? Se o quadro dela se agravar, esse autoteste serviria como uma base, um ponto de partida para os médicos entrarem com o tratamento, né? E a gente vai ver, inclusive, numa das últimas notícias que eu vou passar para vocês aqui de atualidades, que a OMS também já está analisando a questão das medicações que podem ser aplicadas em casos graves, né? Então há toda uma complexidade por trás disso, que não é simplesmente você falar: ó, vamos fazer o autoteste. O autoteste é necessário hoje porque nós temos uma quantidade de pessoas que estão manifestando a doença em níveis muito grandes e que nós precisamos ter o controle disso. Mas esse controle tem que ser efetivo. E de uma maneira geral, tem que haver, então, uma sinergia entre governos, entre redes de farmácia, entre produtores, entre os desenvolvedores desse teste e também as autoridades de saúde. Então isso é importante porque o autoteste é uma das possibilidades que a gente tem hoje de fazer em massa. No Brasil existem dois testes que são autorizados, né, o PCR e o SWAB. Então, de uma maneira geral, você tem um que detecta a presença do vírus e um que detecta partículas do vírus. Então você consegue saber um que vai ser mais detalhado, ele demora um tempo maior para que saia um resultado, e um outro que é mais ou menos emergencial. Esses testes já estão funcionando, mas eles ainda são comercializados de modo, entre aspas, não comercializados, né? Eles são ainda mantidos sob um certo controle das autoridades médicas. O que é importante você, concurseiro, saber que o autoteste está vindo aí e que pode sim, daqui a pouco, estar aí nas pautas dos concursos que vão vir nesse primeiro semestre, tá? Então vamos ficar ligado. Eu vou trazendo sempre informações renovadas para vocês aqui, mas prestem atenção. Autoteste é uma pauta que provavelmente vai ser alvo aí dos concursos. Você precisa estar informado sobre isso, tá? Como eu disse, é uma semana que eu vou falar bastante sobre área médica, mas eu quis trazer essa tragédia que aconteceu em Ouro Preto, que continua na esteira do que a gente falou na semana passada, por exemplo, da situação das chuvas em Minas, tá? Houve aquela questão horrorosa em Capitólio, aquela tragédia em Capitólio. Agora, o que aconteceu essa semana em Ouro Preto também foi uma outra tragédia, vamos dizer assim, mas no aspecto cultural. Vocês acompanharam aquelas cenas incríveis que a gente viu, inclusive do drone, como vocês estão vendo aí, registrando o momento em que um encosta, um barranco, desliza na cidade de Ouro Preto e devasta uma parte ali, derruba um prédio inteiro, um prédio tombado pelo patrimônio histórico, pelo IPHAN, um prédio que hoje pertencia à prefeitura de Ouro Preto, mas que estava interditado desde 2012 justamente porque apresentava o problema da encosta. Fica próximo ali no centro da cidade de Ouro Preto. Ouro Preto é uma das cidades históricas do Brasil. Há um trabalho de preservação cultural e histórico ali. As autoridades, no caso ali, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados porque o morro começou a dar sinais que ia haver um deslocamento. As autoridades da Defesa Civil estiveram 40 minutos antes, fizeram o isolamento e nós não tivemos vítimas fatais, ainda bem. Só que, infelizmente, um pedaço da nossa história, um prédio inteiro histórico, acabou sendo destruído por conta da avalanche de terra que caiu e ainda apresenta uma certa instabilidade naquela região. As minas que estão acontecendo, as chuvas que estão acontecendo em Minas Gerais, gente, infelizmente, estão deixando muito
muito em situações muito ruins a população, as cidades, metade das cidades de Minas estão decretando estado de emergência. A Ouro Preto é uma delas. As chuvas lá são inclementes, estão deixando muitos desabrigados e, infelizmente, nós tivemos a situação acontecendo aí com esse patrimônio histórico da humanidade, patrimônio histórico brasileiro, que está desde 2012 num jogo de empurra-empurra. E isso talvez não caia nos concursos, mas você precisa saber. Desde 2012, o governo de Minas, inclusive, já teria feito até uma licitação, feito uma documentação para fazer operações de contenção na encosta. Isso foi licitado, acabou sendo protelado, porque precisava de mais laudos. A prefeitura também de Ouro Preto teria se manifestado e está aí em colaboração com o governo do estado, mas agora que destruiu-se o prédio, não há muito o que ser feito. Porém, há uma situação ainda de risco ali e que precisa ser ponderado. O que eu acho que vai ser o grande foco das questões de atualidade sobre esse aspecto, a questão da nossa talvez negligência, vamos dizer a palavra assim, vamos usar essa palavra, da negligência das autoridades em conservar o patrimônio histórico brasileiro. Nós tivemos um incêndio horrível que aconteceu com o Museu Nacional e em vários. A Cinemateca Nacional, o ano passado, nós tivemos assim vários casos em que o patrimônio público imaterial, vamos colocar, mas o patrimônio público mesmo, material, o imaterial não, o material mesmo acaba sendo lesado por conta dos desastres naturais ou por conta de falta de manutenção do governo ou dos governos, sejam ele federal, municipal ou estadual, na manutenção e preservação da nossa história. É muito triste, mas eu preciso falar isso para vocês e preciso colocar isso na pauta das questões aí, porque pode ser que a gente não tenha somente esse caso acontecendo em Minas, né? Outros locais do Brasil que a gente tem também movimentações ou pontos históricos ficam ao Deus dará, abandonados. Rio de Janeiro, tempos atrás, teve uma situação com os bondes cariocas também. É uma outra situação muito complicada. Então, assim, né, volta e meia a gente vê algumas questões falando sobre essa questão cultural, mas a preservação do patrimônio histórico brasileiro sempre fica relegada a segundo plano. É uma informação importante, é uma situação que está acontecendo em Minas por conta das chuvas. Capitólio é uma prova, e eu achei interessante trazer para vocês essa semana para falar e discutir isso com vocês. Se o Brasil realmente tem uma política nacional de preservação histórica e cultural. A gente está vendo o resultado aí. É uma informação relevante e acho importante falar com vocês, tá legal? Âmbito internacional. Vamos trazer aqui, voltando para a área médica. Nós tivemos essa semana uma coisa muito positiva, para falar a verdade, que foi a primeira informação que nós temos, mas já foi divulgado. Na verdade, a operação aconteceu na sexta-feira da semana retrasada, né? Foi a primeira vez que um transplante, como a gente está colocando aqui, o xenotransplante, um transplante de um coração de um porco, de um suíno, foi modificado geneticamente, foi colocado com sucesso em um ser humano. O David Bennett, que é um senhor de 57 anos, com problemas cardíacos gravíssimos, norte-americano, foi corajoso, né, em vida, que optou por fazer esse transplante. Ele declarou várias vezes durante a semana, nas entrevistas que ele deu, que ele não tinha opção. Se ele ficasse esperando, ele iria morrer de qualquer forma, porque ele não ia, o corpo dele não sustentaria, não tinha mais a condição física de suportar um corpo, um transplante, e não podia esperar mais um coração humano. Quando surgiu a possibilidade, então, dos médicos fazerem essa cirurgia com esse coração de um suíno, de um porco, ele arriscou tudo e, por enquanto, ele está sendo monitorado ainda, mas por enquanto ele não está tendo rejeição. É claro que todo transplante de órgãos tem, sim, uma margem grande de rejeição. As informações que nós temos ainda recentemente dão conta de que ele não teve nenhum quadro de rejeição. Ele está sendo monitorado ainda, então a comunidade médica está em compasso de espera, mas até agora, quando houve então o transplante, quando aconteceu essa operação e o coração foi irrigado, ele voltou a funcionar, voltou a bater. O que acontece daqui para frente, a gente ainda tem que optar, ainda tem que esperar. Mas em outubro do ano passado, eu acho que eu até trouxe para vocês aqui, preciso lembrar, mas acho que eu já até trouxe uma informação de que foi feito um transplante de rim de um suíno, mas de uma pessoa que tinha tido morte cerebral.
Então essa pessoa não ia ter lesões cerebrais caso ficasse algum tipo de sequela ou que houvesse rejeição. O transplante foi feito com sucesso, mas a pessoa estava em morte cerebral. Depois ela veio a óbito e, obviamente, os dados obtidos com aquela cirurgia serviram para nortear o trabalho agora que foi feito pela equipe médica que conseguiu fazer esse transplante com sucesso. Gente, se tudo correr bem, aí você tem os familiares dele dizendo, inclusive, da possibilidade dessa pessoa, do David, permanecer bem e com saúde, se isso acontecer, vai ser um avanço muito grande para a medicina e uma esperança para as pessoas que estão na fila do transplante nos Estados Unidos, obviamente. Não quer dizer que a partir de semana que vem vamos começar a ter transplantes cardíacos de porcos, não é bem isso. São porcos geneticamente modificados. O FDA norte-americano, que é o Departamento de Saúde Alimentar dos Estados Unidos, está monitorando isso, autorizou emergencialmente a cirurgia, porque ele não tinha mais tempo para aguardar um transplante. Então são informações que eu estou trazendo para vocês aqui diante da notícia como um todo. Claro que isso é muito positivo, porque sim, abre-se a esperança de que a gente tem essa tecnologia. Os porcos são utilizados, as válvulas cardíacas dos porcos já são utilizadas há muito tempo na medicina para salvar pessoas. A pele também, para pessoas que sofrem queimadura. Você tem também o transplante de pele suína para aquelas pessoas. Então, se acaso essa cirurgia der certo, se a técnica for comprovada, se não houverem maiores problemas, se a rejeição não acontecer dessa maneira, há sim uma luz se acendendo para essas pessoas que estão na fila do transplante. São muitas, milhares de pessoas que precisam e estão urgentemente esperando. Pode ser que a gente tenha, então, novidades até o final do ano. Vamos aguardar, mas é algo importantíssimo. Eu achei muito importante trazer essa informação para vocês, porque é da área da medicina, foge um pouco dessa questão do Covid, mas é algo que realmente chama atenção e traz um pouco de esperança para todos nós. É uma informação recente que você precisa estar preparado, tá? E para encerrar, a OMS fez a recomendação de mais 2 medicamentos para combate de quadros e situações de doentes de Covid que estão em níveis de internação. Vou falar pausadamente os nomes para não dar problema. O primeiro é o baricitinib. Essa é uma medicação que já está inclusive aprovada pela Anvisa, os dois aqui no Brasil já estão aprovados. Essa medicação é usada para tratar artrite reumatoide. Essa medicação está sendo recomendada pela OMS para, em conjunto com outros medicamentos, serem aplicados em pessoas que estão em quadros graves de Covid. Aquelas pessoas que têm problemas muito graves. E por quê? Porque estes medicamentos se comprovaram muito eficazes na questão da ventilação mecânica, ou seja, de aliviar a possibilidade, a necessidade da ventilação, colocar a pessoa em situações em que ela precisa de uma ventilação artificial. O sotrovimab, tá, é uma outra medicação, ele tem uma ação também em parceria com outros medicamentos, ele é intravenoso, enquanto o baricitinib é por via oral, mas o sotrovimab é uma outra medicação que é injetável, mas é recomendada para casos em que as pessoas não estão em níveis muito graves, mas elas são imunossuprimidas, ou seja, pessoas que são acometidas aí de um quadro meio leve, mas as pessoas são diabéticas, têm problemas cardíacos, são obesas, etc. Essa recomendação da OMS foi feita com base em 7 ensaios. Ela foi publicada numa revista científica, na revista médica The BMJ. É uma revista muito reconhecida no meio médico internacional. Essa pesquisa envolveu quase 4.000 pacientes, tá? Que estavam em situações críticas ou não de Covid. Então, assim, ela também é uma nova esperança e um surgimento de esperança para as pessoas que estão com um quadro grave. É óbvio também que agora vem a segunda parte. Essas pessoas estão desenvolvendo quadros graves se elas não estão com o quadro vacinal completo, né? E isso que se espera numa questão aí macro para a gente falar sobre a questão das vacinas. Mas para a gente analisar um pouco, né? A notícia anterior que eu falei para vocês é sobre o transplante de um coração suíno para uma pessoa, para um ser humano. Ou seja, é a ciência avançando para o salvamento de vidas. As vacinas têm o mesmo efeito. Elas fazem a mesma. Tem o mesmo princípio. É a ciência entrando em conjunto com os níveis necessários de saúde para manter as pessoas vivas. Essas medicações são também avanços da ciência.
Então, quando a gente encontra situações em que a ciência está nos comprovando que ela necessariamente trabalha para permanecer a vida humana, negar a existência das vacinas é algo contrassensual, concorda? Nesse caso das medicações, a gente tem que analisar também que são medicações que estão ainda sendo utilizadas e vão ser utilizadas, mas, por exemplo, aqui no Brasil são caríssimas. Já na Índia, por exemplo, o baricitinib, por exemplo, já tem uma versão genérica que custa menos de $30, o tratamento para 14 dias. Então você tem que entender que nós estamos diante de situações bem diferentes ao passo de outros países. É uma informação que é relevante para que você conheça, porque pode entrar naquele conjunto de informações de medicações orais ou intravenosas para situações muito pontuais de casos de Covid. Pessoas que já estão em quadro de internação. Então isso é importante você saber, mas não desmerece e não diminui em nada as campanhas vacinais, que continuam existindo, precisam acontecer e nós precisamos estudar sobre elas também. Tá legal? Bastante coisa na área da saúde, teve essa questão de Ouro Preto, que é, infelizmente, algo muito triste, mas que é consequência desse, talvez, como eu disse para vocês, esse processo de negligência das autoridades, mas eu achei importante trazer para vocês essa semana para a gente ter um panorama mais amplo das informações que aconteceram, das notícias que podem ser alvo de concursos no futuro, tá legal? Pessoal, agradecendo vocês, então, já pedindo para deixar o joinha. Se você não é inscrito nos canais, inscreva-se e mande o seu recado. Deixa o seu recadinho pra gente aí, mande o seu abraço, fala qual é a cidade que você está estudando, para qual concurso você está estudando, e a gente prepara o material e manda um abraço para você aqui toda semana, tá legal? Continue estudando, se você estiver em casa, cuide-se. Se você está estudando, cuide-se mais ainda. A gente se vê, se tudo correr bem, na semana que vem, tá legal? Um grande abraço, fiquem com todos com muito cuidado e com Deus, e até lá.